Fala galera, beleza? Bom dia. Hoje eu vou apresentar o carro novo. Quem já me segue no Instagram viu que eu comprei um HR-V Turbo, né? O carro tá comigo agora depois de 15 dias que saiu da concessionária e só quinta-feira agora que eu peguei o carro. Hoje é sábado, dia 7, né? E aí, como é que vocês estão, beleza? Então hoje eu vou falar sobre o carro, vou apresentar superficialmente ele, contar algumas coisas que eu já fiz no carro. E vou começar contando a minha experiência com o carro japonês, que começou em 98, cara. Em 98 eu comprei meu primeiro carro zero, foi um Suzuki Swift 1.0 3 cilindros, que naquela época 3 cilindros era bem estranho, né? E tinha muita dúvida em relação ao carro e tal, mas foi surpreendente o carro do tipo, tanto na dinâmica, né? Eu tô falando de 98. Então a relação da direção do carro era muito direta, como os carros modernos hoje são, né? Mas naquela época era bem diferente, né? O carro era todo justinho, as marchas justinhas. O carro andava muito, cara. Andava, comparado a um carro 1.6 da época, era o que o 1.0 3 cilindro rodava. Acho que também em relação peso-potência, né? Eu não tenho de cabeça exatamente, mas eu acho que o Swift naquela época pesava menos de 800 quilos. E eu convivi 3 anos com o carro, cara. E o carro só consumia o básico, sabe? Óleo, filtro de ar, mais nada. O carro não estragava nada. E foi uma experiência bem interessante. Bom, como todos sabem, meu último carro zero foi em 2011. Foi o Ford Fusion, né? E de lá pra cá, as duas BMs foram praticamente zero, né? A BM azul, eu lembro que eu comprei ela com, acho que com 1.800 km ou 800 km. Era um carro zero, né? Mas não fui eu que tirei da concessionária. A BM M Sport branca também foi a mesma situação. O carro tinha 6 meses de uso e estava com menos de 4.000 km, se eu não me engano. E eu acho que pro meu currículo foi massa, assim, sabe? Foram uma sequência, na verdade foi uma sequência de 4 carros de luxo, né? Sedãs de luxo. São em 2009, 2009 foi o Vectra Elite, né? Com teto solar. Não foi uma boa experiência com esse carro. Fiquei com ele menos de um ano. Depois veio o Fusion. E aí na sequência duas 320 da geração F30, né? Que são carros, ó, o Fusion também é um carro excelente, cara. Uma pegada do carro muito legal. Mas do ponto de vista econômico não foi assim tão legal. Por que não foi tão legal? Porque carro de luxo desvaloriza muito, né? O seguro é caro e tal, a manutenção também não é barata. Mas para eu, Marcelo, né, pro meu uso, o que acontece? Eu sou meio fanático para carro, gosto pra caramba, e tem essa tendência de querer mais conservar do que usar, né? E do auge dos meus 52 anos, eu acho que eu já não tenho mais idade para querer ficar guardando coisas, né? Eu preciso viver, né? Eu preciso usar. Nessa semana que a gente teve aquele episódio do Rio de Janeiro, né? Mais uma vez Rio de Janeiro. Abraço aí pra galera do Rio, mas eu sempre tive uma certa repulsa do Rio. Não pelo povo do Rio, claro que não, mas pela violência sistêmica que tem naquele estado, né, cara? E nessa semana que aconteceu aquilo, cara, os médicos, cara, os caras foram assassinados assim por um engano, velho. É bizarro. Então, assim, a vida é curta demais e a gente precisa viver o que a gente tem de melhor todos os dias, né? E esse era um problema que eu tinha, cara. As últimas duas BM era essa questão. Eu já falei isso em vídeos anteriores, né? Eu tinha esse problema, cara, de ter dó de usar, com medo de aparecer um risco, ou de uma batida de porta num shopping center. E era muito tenso, né? O interior da BM branca era claro, né? Então era complicado pra caramba e tal. Resultado, eu fiquei acho que 2 anos com o carro. 2 anos? Foi 2018 que eu peguei o carro. Acho que 2 anos eu fiquei com o carro. O carro andou 4.000 quilômetros comigo. O carro devia ter uns 8 quando eu vendi, acho que até menos. Não usei o carro, não curti o carro.
E ainda por cima, vendi perdendo, sei lá, acho que 50 mil. Entre a desvalorização do carro e os 2 anos de seguro. E aí eu cansei, cara, cansei disso, não só de perder dinheiro, mas principalmente por não poder usar o carro, né, cara? E foi aí que eu tive a ideia, né, no final de 2020. Foi isso mesmo, 2 anos com a M Sport. No final de 2020, vocês acompanharam, eu fui radical, assim, saí de uma 320 M Sport, top das galáxias, e comprei um Honda Fit, velho. Então, sei lá, de 98 pra cá, né, eu resolvi, 98, 22 anos, não é isso? Depois eu voltei pro carro japonês, cara. E qual que era a ideia? A ideia era comprar um carro que não desse dor de cabeça, fosse bom de revenda. Sabe aquela compra extremamente racional? Foi isso que eu fiz. E um carro que não fosse tão interessante, né, do ponto de vista de um entusiasta. E aí o Fit meio que caiu como uma luva pra mim, né? Era um carro prático, né? Tipo uma minivanzinha, né? Coincidência ou não, a gente tem aqui um Citroën Picasso, né? Lá no meio dos anos, no início dos anos 2000, foi febre, né? Dessas minivans e tal. E o Fit tinha essa característica de minivan e um carro extremamente prático, a parada dos Magic Seats, né? Que fazia o carro virar tipo uma picapezinha por dentro. Carreguei muita coisa. E nesses 2, quase 3 anos com o carro foi sensacional, assim. O uso, eu entendi a mecânica, né? E como ela é durável, como um carro econômico, prático. Um carro prata sem graça, então eu usei o carro sem dó. E a sucessão natural seria comprar um outro Fit, né, cara? Mas infelizmente saiu de linha em 2021, né? O carro, e entrou, entre aspas, no lugar o City, né? O City Hatch, ele não chega a ser um substituto, porque ele é um hatch, né? Então ele perdeu aquele pé direito, né, do carro, e acaba não sendo tão prático com a questão de carregar peso, carregar coisa grande dentro do carro e tal. Bom, então a minha lógica, a sucessão natural seria o HR-V, né? Não é a mesma categoria de carro, mas tem esse lance de ser espaçoso, de ter bastante espaço, né? A modularidade dos bancos traseiros e tal. Bom, enfim, foi natural para mim ir pro HR-V. Tem uma amiga minha dentista que tem um HR-V do novo, né? Só que é a versão EXL, né? Então é a versão 1.5 aspirada, né? Que é uma evolução do próprio motor do Fit, né? Que tinha 116 cavalos. Quando entrou na era do City, ganhou injeção direta, ganhou mais 10 cavalos. E no City, tanto os hatch quanto o sedã, ficou muito legal. O carro é muito bacana. Mas no HR-V, que é um carro maior, mais pesado, cara, é meio sofrível o desempenho do carro. A Honda fala que a pegada é ser um carro eficiente, né, do ponto de vista energético e tal. E realmente o carro é bem econômico, muito gostoso. Teve uma evolução muito grande do HR-V antigo, né? Enfim, eu não gostei, cara, não achei legal. E foi aí que veio a ideia de dar uma olhada na linha Turbo, né? Tanto a Elegance quanto a top de linha, né? E aí, velho, fiz um test drive. Esses test drive é meio foda, né, cara? Você não acaba não sentindo direito o carro, mas eu gostei bastante. E por que eu escolhi a Advance? Porque, cara, a Touring, ela é brega. Tudo é uma questão de gosto, né? É uma questão pessoal, né? Mas assim, aqueles apliques preto brilhante no carro, a depender da cor do carro, fica muito brega, muito over, né, cara? Não gostei da roda, porque assim, essa geração de HR-V, todas são aro 17, né? Muita gente criticou nesse mundo de SUV urbano, né, que tem aro 18, 19, mas o perfil do pneu é muito baixo, cara, e aí você acaba tendo um problema. Você compra um carro, um SUV, para ter espaço, mas principalmente para o carro ser mais alto, né? E a gente vive no Brasil, né, cara, que esses buracos pra caramba, pista ondulada, além do conforto, a questão de não ficar caindo em buraco e estourando pneu, né, velho, cortando pneu.
Então não faz muito sentido você ter um carro alto para andar despreocupado com buraco, mas ter um perfil 50 para cair no buraco e acabar com o pneu igual você num carro esportivo, não faz muito sentido. Então não fica tão bonito, mas o aro 17 nos HRV com perfil 60, cara, você passa nos buracos tranquilo, né, velho? E aí eu não gostei da roda do Touring, achei meio feio, meio estranho e tal. Então essa roda aqui, que é a mesma da EXL, eu gostei mais, tá? Então não tem nada a ver com preço, tá? A diferença, para quem tá pagando 190 pau num carro, 10 mil reais, aí não é uma diferença tão grande. Mas enfim, você vai ganhar o quê? Você vai ganhar o porta-mala elétrico, que é até legal, a roda um pouco diferente, alguns pequenos detalhes no interior que eu vou mostrar para vocês, mas é basicamente o mesmo carro, né? E eu gostei mais da Advance. Eu acho que o preto fosco nos apliques deixa o carro um pouquinho mais sóbrio, um pouquinho mais discreto, né? Menos brega. Então por essa razão eu escolhi a Advance e eu tô, puta, cara, felizaço, né? Outra coisa em relação à breguice da Touring com os apliques preto brilhante é que, não sei se vocês já viram, o Tony Mac, né, falou sobre essa questão da pintura dos carros novos, né? Principalmente dos japoneses e dos coreanos. Se você prestar atenção na rua, todos os Hondas, todas as Toyotas e os Hyundais, a pintura é fosca, cara. A pintura é feia. É esquisito, é difícil de explicar, mas visivelmente você não vê profundidade no verniz. E ele tá tão fino que ele é fosco, né? E eu vi, e eu achei engraçado que ninguém falava isso na internet, né, cara? Sei, caramba, como mudou. Aí eu dei uma fuçada e descobri também que em 2020, a partir de 2020, os carros estão sendo pintados com tinta à base de água. Pode ser que por essa questão que as pinturas perderam um brilho, né? E aí eu fiquei assim, cara, isso meio que me incomodou para comprar o carro, confesso, cara. E aí você olha para os carros da Stellantis, né, cara, e você vê que a pintura ainda continua aquela pintura tradicional, com brilho. Porra, bicho, você tá comprando um carro zero. Além da satisfação, tem a questão visual mesmo, assim, sabe? De você olhar pra garagem e falar, caramba, comprei um carro zero, né? Mas, velho, a Fiat botou a mão nos carros da Jeep e cagou, né, cara? Então, o Jeep, o Compass, o Renegade e até o grandão lá agora, né? Pô, esqueci o nome dele. Enfim, são carros excelentes, mas que estão com problema sério naqueles motores 1.3 turbo, né? E não dá pra ser um gênio, não precisa ser um gênio da mecânica pra saber por que tá dando merda, né? Você tem um motor com um deslocamento de 1.300 cilindradas, com 180, mais de 180 cavalos, né? Com 1.8 bar de pressão. Pô, bicho, é quase um apesão, 2,5 kg, cara, vai dar merda, né, cara? Então os motores são frágeis, tem um consumo excessivo de óleo, baixaram a potência do motor, né, remapearam, né, da primeira leva, também fizeram baixar um pouco a pressão de óleo para ver se consumia menos óleo, mas não resolveu. E esses carros estão tendo muito problema, né? Um amigo meu comprou uma Compass esse ano, começo do ano, com 2 meses o carro misturou óleo no sistema de arrefecimento. Pense aí, o carro tinha menos de 1.000 km rodados. Ficou quase 3 meses na concessionária esperando peça. E esse tipo de dor de cabeça eu não quero pra mim, cara, sabe? Quero a tranquilidade de entrar num carro confiável, econômico, que não tem manutenção. A manutenção é barata, o seguro é barato. Então é o racional dentro do emocional, né? De comprar um carro de 190 pau. Bom, falei tudo, expliquei tudo. E aí a questão da pintura, pronto. Conversei com meu amigo Eric lá da Estúdio Veríssimo, que fez o Porsche, né? Colocou o PPF recentemente, vocês acompanharam aí. E o carro saiu da concessionária e foi direto para ele, cara. Ficou uma semana lá o carro com o Eric. O Eric mediu a espessura da tinta. Eu vou ver se nesse vídeo eu coloco fotos que ele me mandou durante o processo. E foi até surpreendente, porque na minha cabeça o verniz era muito fino e por isso que ele não tinha brilho, né? Mas assim, para vocês terem uma ideia, eu vou falar sem propriedade nenhuma, porque não é a minha parada, não é a minha área, né?
A pintura de um Porsche, por exemplo, tem cerca de 200 microns. As pinturas dos carros hoje estão abaixo de 100, né? Então assim, é tipo uma casca, velho, é nada. E o novo HR-V, apesar de estar com a pintura fosca, tava com 116, entre 110 e 116 o carro todo, que até o próprio Eric falou que não é tão ruim. Mas o acabamento da pintura que está saindo de fábrica é sofrível, cara, sabe? Pode ser a questão da tinta base, as tintas à base de água, né? E o processo de fazer o carro em larga escala, secagem ultra rápida, não sei lá. O fato é que o carro é zoado, cara. Pode ir na concessionária. Eu tive na concessionária antes de comprar o meu. Tinha um carro preto lá, velho, que era bizarro, bizarro. Parecia que o carro tinha sido pintado com aquelas bombas de matar barata, tá ligado? Muito feio, cara, muito feio. Texturas diferentes da pintura, para quem entende um pouquinho, a questão da textura da tinta entre os plásticos e a lata tinha diferença de textura, tinha diferença de brilho ou a falta de brilho. Era muito bizarro, velho, muito bizarro. E nessa questão que eu acho brega a versão Touring, é que o Black Piano do carro todo é mais mal pintado do que o próprio carro, entendeu? Então você vê defeitos no plástico, você consegue ver o fato de estar pintado, os pontos de fixação dos grampos plásticos que prendem os apliques na lata do carro, você consegue ver as depressões, né, dos plásticos encaixados no carro, e com uma pintura, a impressão que dá é realmente, cara, que pegou uma peça plástica, não foi passado primer e pintou com aquelas bombinhas de matar barata, tá ligado? É muito feio, cara, é muito feio. Então assim, visivelmente é um acabamento esquisito para o carro top de linha, né? Enfim, Eric poliu o carro com os polidores da Lua que ele tem e usou uma vitrificação cerâmica da Feilab, que é bem top, inclusive é o último modelo, que é um bicomponente que é usado com duração de 7 anos. Cara, tudo bem que hoje o dia não tá, pra variar, fim de semana aqui em Salvador sempre chove, né? Tá meio nublado, mas eu acho que vai dar pra ter uma ideia de como ficou, cara. Talvez seja a primeira HR-V de Salvador com um brilho que as originais não tem. Então com vocês aí, a nova viatura do Favera. Teve bastante gente tirando sarro de mim no Instagram que eu cedi a pressão da sociedade e comprei um SUV, né? Mas acho que eu tentei ilustrar para vocês o meu propósito com o carro, né? E como um carro de uso diário, eu acho que é perfeito. E no caso do Honda, desse específico, ele tem uma pitadinha, cara, de esportividade. Ele não é um carro sem graça como era o Fit, entendeu? Esse carro tem 177 cavalos, 24,5 kg de torque. A turbina pega já com 1.700 RPM. O carro é legal, velho. O carro anda bem, tem uma direção bacana. Outra coisa que eu não comentei em relação ao HR-V aspirado, a suspensão do turbo é um pouco mais firme. O carro é na mão. Puta, cara, tesão de carro, adorei. Então, com vocês aí, a nova viatura do Favera. Honda HR-V, nessa cor azul cósmico, ficou lindo. E se liga, cara, como tá brilhando a pintura do carro. Tomara que no vídeo dê pra perceber a diferença. Filmar esse carro no sol depois, cara, vocês vão ver. Então aqui é uma HR-V Advance, né? É a primeira da linha turbo, né? Algumas modificações que eu já fiz, claro, coloquei insufilme no carro, né? Que Salvador é muito quente, né? Bem complicado de usar. Então vocês veem aqui é exatamente o mesmo acabamento, o mesmo para-choque da linha Touring, né? A mesma grade, sem aqueles excessos de preto brilhante embaixo, né? Eu vi até o cara do canal A Roda, né? Esqueci o nome dele, aquele jornalista engraçado lá e tal, falando exatamente que não faz sentido nenhum você ter a parte de baixo de um SUV, de um carro utilitário, né, ser preto brilhante, porque qualquer poeirinha aparece, né, cara? Então o carro só fica bonito impecavelmente para filmagem.
porque depois disso fica todo sujo o tempo todo, né? E a questão de aparecer risco mesmo, batidinha de pedra, ele meio que não tem usabilidade, né? Então realmente aqui você tem um carro um pouco mais prático, né, com preto fosco. Mas olha isso, cara, como esse azul é bem escuro, compõe bem pra caramba. A questão da roda, né, muita gente reclamou dessa roda cinza escuro, né? Mas dá um toque de esportividade no carro, cara. Olha que legal que ficou, né? Se bem que eu tô tentado a pintar essas rodas de hiper prata, cara. Acho que vai abrir um pouco mais a roda, vai dar a sensação do carro ser a roda ser um pouquinho maior, né? Andei muito pouco com o carro, andei cerca de 200 km só com o carro. Esse fim de semana que realmente eu vou começar a usar e vou fazer depois num segundo vídeo. Esse vídeo já tá ficando muito longo, né? Vou dar umas aceleradas no carro. Eu já vi uns reviews de um amigo meu aqui de Salvador que tem uma Advance também. O carro chegou a 210 por hora de velocidade final. A velocidade final declarada desse carro é de 200. E o carro, pô, cara, é 8 alto, né? Acho que declarado deve ser 8,5, 8,9. Mas eu já vi gente testando esse carro em condições favoráveis, é claro, mas 8 segundos de 0 a 100, cara, para um sedã careta familiar, né? É um sedã não, um SUV compacto familiar, 8 segundos não tá ruim não, cara. E o carro é cheio de mimo, cara. O carro tem direção semi-autônoma, tem vários sensores pelo carro, sensor de colisão, mantém o carro na faixa, dirige sozinho. Puta, cara, o carro é muito... E sem contar que o carro é lindo, né, velho? Olha essa porção do carro aqui. O carro é, puta, maravilhoso. Não tem rack no teto, achei isso bem legal. Tem um teto baixo, né? Os vidros laterais são mais baixinhos. Putz, cara, essa lanterna traseira acesa à noite, puta, é muito legal, cara. Muito top. Eu gostei demais, velho. Gostei demais do carro. Ah, muita gente tá zoando, né? Essa questão da tampa traseira ser o próximo Fit batido. Só que eu não vi ninguém comentar na internet, cara. Tem um detalhe que ninguém falou. Essa tampa traseira, essa porção inferior aqui da tampa traseira é uma peça de plástico encaixada, tá? Acho que é porque tem tanto recorte, tantas quinas, né? Então você tem a tampa estampada em metal atrás, e essa porção inferior aqui toda é de plástico. Então, se caso você bater a traseira do seu HR-V novo, você só troca essa peça plástica, então não vai ter como amassar. No máximo ela vai ficar trincada, né? E tem um detalhe também que na versão turbo, esse aplique inferior aqui do para-choque, ele é 5 centímetros mais para fora do que a versão aspirada, né? Então já tem uma proteçãozinha a mais aí. No próximo vídeo eu vou fazer um rolê com vocês, vou mostrar desempenho, né? Vou falar das tecnologias que o carro tem. Agora eu só vou dar uma geral